Bom dia e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui quem fala é o pastor Biratã, com mais uma programação, pregando a Bíblia com amor, trazendo o melhor da palavra de Deus para os seus corações. Não se esqueça de deixar o seu gostei, compartilhar, fazer o seu comentário e deixar a sua inscrição. Isso ajuda no crescimento do nosso canal. Que Deus nos abençoe e que abre a porta da palavra que se encontra no livro de Lucas, no capítulo de número 21, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: E olhando ele, viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. E viu também uma pobre viúva lançar ali 2 pequenas moedas. Disse: Em verdade vos digo, que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles que depositaram para as ofertas de Deus o que lhes sobejava, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus. Vamos começar lá no versículo 1, que diz assim: E olhando ele viu os ricos lançarem as suas ofertas na arca do tesouro. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, ele tinha o hábito de observar as pessoas, né? Ele observava as pessoas. E aqui ele estava observando a maneira com que os ricos lançavam as moedas ali na arca do tesouro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E observou que eles lançavam, né, do resto, daquilo que sobrava, né? Era a maneira que eles lançavam aquelas coisas ali. Mas Jesus, ele é o Senhor, e ele tem que ser honrado como Senhor. E para o Senhor a gente não dá resto, a gente dá o melhor, né, para o Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. É o melhor que temos que dar. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E ele observou que esses homens davam o resto, né? Dava daquilo que sobrou. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Lá no versículo 3, diz assim a palavra de Deus: E disse: Em verdade vos digo que lançou mais do que todos esta pobre viúva, porque todos aqueles depositaram para as ofertas de Deus o que lhes sobrava, mas esta da sua pobreza deitou todo o sustento que tinha. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele observou também essa viúva, que de todo o seu sustento ela ofertou na arca de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Creio eu que essa mulher, ela era uma mulher de fé, uma mulher temente a Deus, e que sabia que para Deus o que tinha que ser dado era o melhor, não o resto. E ela deu o melhor para Deus. Ela deu de coração. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Ela deu tudo o que ela tinha, mas foi dada de coração. E eu creio que pela fé também ela deu,
porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E eu tenho certeza que Deus não deixaria jamais faltar nada àquela mulher, porque o que ela fazia para Deus, aqui no caso, em termos de oferta, ela dava o melhor para Deus. Louvado seja e agradecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Deus, aqui, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, ele falava, né? Ele estava ainda em carne. Jesus Cristo era que nem eu e você, né? Em carne. E hoje, o Senhor Jesus Cristo, ele se encontra no céu, ao lado de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E é quem nos justifica diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que os olhos dele é como chama de fogo. E ele vê todas as coisas, né? E ele também nos observa também nos dias atuais, né? A maneira com que nós ofertamos para Deus, né? Se é o nosso melhor, se é o resto, ou seja o que for, né? E como já foi dito aqui, Deus não gosta de resto. Nós não temos que oferecer o pior para Deus, nós temos que oferecer o melhor e com alegria, com inteireza de coração, porque a Bíblia diz que Deus ama aquele que dá com alegria. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? E a palavra que Deus nos deixa, né, neste dia, para a reflexão, que para Deus tem que ser o melhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é Deus e tem que ser honrado pelos seus filhos. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aqui fica essa palavra nesta manhã para seu coração, e que Deus venha abençoar suas vidas, sua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. E aqueles que colocaram o desejo no coração de ofertar esta obra, qual eu já falei aqui, qual é o propósito. O propósito é edificar uma casa de oração aqui em São José, do Vale do Rio Preto, né? Esse é o início de trabalho. Nós estamos fazendo os vídeos, postando as pregações, né? Mas pretendemos edificar uma casa de oração aqui em São José do Vale do Rio Preto, né? Mas só faz isso, eu digo na questão de ofertar, se você estiver confortável diante de Deus em seu coração, né? Se você estiver alegre com o que você tem recebido de Deus através desse canal, né? Aí você pode depositar no Pix 649-326-997-00, Banco do Brasil. Mas se você não estiver alegre, se você não estiver feliz com Deus, não estiver satisfeito, né? Não oferte, porque isso não vai fazer bem para Deus, não vai fazer bem para mim e também não vai fazer bem para você. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, né? Glória a Deus, e que Deus vos abençoe. E lembre-se sempre que Jesus, Ele nos ama de todo o coração. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Jesus nos ama. Receba essa mensagem e que Deus abençoe. Um excelente dia para vocês. Amém? E graças a Deus.